Era uma vez em um reino muito distante, um lugar onde as montanhas pareciam tocar o céu com seus picos brilhantes, e as florestas mudavam de cor a cada amanhecer, como se pintassem o horizonte, com tons de ouro e lilás. Nesse reino, viviam um rei e uma rainha, que sonhavam com a chegada de uma herdeira. E quando a princesa finalmente nasceu, foi como se o próprio sol decidisse brilhar um pouco mais forte. Uma aura dourada a envolvia, um brilho suave que parecia sussurrar promessas de alegria e esperança para todos. O reino inteiro celebrou. A festa de batizado foi um evento memorável. Fadas de todas as regiões, com asas que cintilavam como vitrais, vieram trazer seus presentes mágicos. A primeira fada, com um sorriso gentil, presenteou a princesa com um brilho interior, para que sua luz jamais se apagasse. A segunda, com olhos cheios de sabedoria, deu o dom da bondade, para que seu coração fosse sempre um porto seguro. A terceira, com gestos firmes e decididos, deu a coragem de um leão, para que enfrentasse qualquer desafio. E a última, com uma risada que parecia música, presenteou com uma alegria contagiante, capaz de transformar lágrimas em sorrisos. O castelo estava em festa, repleto de música suave e pétalas de flores que dançavam no ar, como se o próprio vento estivesse celebrando a infância da pequena princesa. Contudo, em meio a tanta luz e celebração, uma sombra fria e silenciosa se aproximou. Ninguém a viu chegar. Ninguém sentiu sua presença gélida, mas ela estava ali, observando de longe, com olhos que guardavam um segredo amargo. Essa sombra, uma feiticeira movida por uma antiga inveja, lançou um feitiço sutil, uma maldição que se entrelaçou ao destino da princesa como um fio invisível. E enquanto a vida no castelo seguia iluminada pela felicidade, ninguém imaginava que aquele momento de pura alegria marcaria o início de uma longa jornada, uma prova de fogo, onde a esperança e a magia precisariam caminhar lado a lado para desafiar o tempo e vencer a escuridão. Os anos se passaram e a princesa crescia com a doçura de uma manhã de primavera e a curiosidade de quem vê o mundo pela primeira vez, todos os dias. Seu nome era Aurora, e ela fazia jus a ele, pois trazia a luz de um novo dia por onde passava. Ela corria descalça pelos jardins do castelo, onde as flores pareciam sussurrar segredos antigos em seus ouvidos. Cada rosa, cada tulipa, cada margarida tinha uma história para contar. Ela passava horas observando as borboletas, cujas asas brilhavam como pequenas estrelas cadentes, e descobria encantos escondidos em cada canto do reino. Pequenos milagres que só um coração verdadeiramente puro conseguia enxergar. Ela conversava com os pássaros, que respondiam com melodias alegres, e acreditava que até mesmo as pedras do caminho tinham sentimentos. Aurora era a personificação da inocência e da beleza. Protegida por encantamentos silenciosos, deixados pelas fadas e vigiada atentamente pelos guardas do castelo. Seus pais, o rei e a rainha, a enchiam de amor e cuidado, tentando a proteger de qualquer mal. No entanto, eles próprios desconheciam a profundidade da ameaça que pairava sobre sua filha. O eco do feitiço antigo ainda ressoava, esperando o momento certo para se manifestar. E esse momento chegou em um dia que parecia perfeitamente comum. O sol brilhava, os pássaros cantavam, e o castelo estava em sua rotina tranquila, movida por uma curiosidade que sempre a guiava para novas descobertas. Aurora explorava uma ala do castelo que raramente visitava. Seus passos inocentes a levaram por corredores longos e silenciosos até uma torre esquecida, coberta de teias de aranha que brilhavam como fios de prata à luz do sol que entrava por uma pequena janela. O ar ali parecia diferente, parado no tempo, carregado de um silêncio antigo e poeira dourada que dançava no feixe de luz. No centro da sala, sobre um pedestal de pedra, havia um objeto que cintilava de forma hipnotizante. Era um fuso de uma roca antiga, feito de um material escuro e polido, com uma ponta que parecia chamar por ela. Aurora, que nunca tinha visto algo assim, sentiu uma atração irresistível. Ela se aproximou lentamente, estendeu a mão e, com a ponta do dedo, tocou o fuso. No instante em que sua pele encontrou o objeto amaldiçoado, uma onda de magia poderosa e invisível se espalhou por todo o castelo. Um silêncio profundo e envolvente tomou conta de tudo,
como se o mundo tivesse prendido a respiração. A princesa Aurora sentiu uma sonolência irresistível. Seus olhos se fecharam suavemente, e ela adormeceu ali mesmo, no chão da torre poeirenta. E com ela, todo o reino mergulhou em um sono encantado. O rei, que estava em sua sala do trono, adormeceu com o cetro na mão. A rainha, que bordava perto da janela, repousou a cabeça sobre seu trabalho. Os cozinheiros, os guardas, os jardineiros, os músicos, todos, sem exceção, caíram em um sono profundo, exatamente onde estavam e o que estavam fazendo. Os pássaros pararam de cantar e dormiram em seus ninhos. O fogo nas lareiras parou de crepitar, mantendo suas chamas imóveis. O tempo, dentro dos muros do castelo, simplesmente parou. Lá fora, a natureza continuou seu ciclo, mas de uma forma diferente, como se quisesse proteger aquele lugar sagrado. Uma floresta de espinhos densos e ramos mágicos começou a crescer ao redor do castelo, formando uma barreira impenetrável. As roseiras bravas subiram pelas muralhas, cobrindo as pedras com um manto de folhas verdes e flores que nunca murchavam. O castelo adormecido se tornou uma lenda, um conto sussurrado entre gerações. Muitos cavaleiros corajosos e príncipes ambiciosos tentaram atravessar a floresta encantada, mas os espinhos pareciam vivos, fechando-se diante deles, e ninguém jamais conseguiu alcançar os portões do castelo. O tempo passava, mas para o reino adormecido, era como se apenas um segundo tivesse se esvaído. Dentro dos muros, tudo permanecia congelado, um retrato vivo de um momento interrompido. A poeira dourada continuava a dançar na torre. O sol continuava a iluminar a princesa adormecida, cuja beleza parecia intocada pelo passar das décadas. O mundo exterior mudou, reinos surgiram e caíram, mas o castelo da bela adormecida permaneceu como um santuário silencioso, guardando a promessa de um grande despertar. Os animais da floresta, como cervos e raposas, caminhavam em silêncio ao redor da barreira de espinhos, como se fossem guardiões, sentindo a magia poderosa que emanava daquele lugar. O céu, a cada dia, pintava o horizonte com cores suaves, como se a própria natureza estivesse pincelando quadros de esperança sobre o castelo. 100 anos se passaram. A história do reino adormecido já era quase um mito, uma canção de ninar para crianças. Mas o destino, que tece seus fios de maneiras misteriosas, tinha outros planos. Em um reino vizinho, um jovem príncipe chamado Felipe cresceu ouvindo as histórias sobre a princesa e o castelo encantado. Diferente dos outros que viam a lenda como um desafio de poder, Felipe sentia em seu coração uma conexão inexplicável com aquela história. Ele não buscava glória ou riqueza, mas sentia um chamado, uma força que o puxava em direção à floresta de espinhos. Guiado por essa intuição e por uma luz interior que parecia espelhar a da própria princesa, ele decidiu partir em sua jornada. Montado em seu cavalo branco, ele cavalgou por dias, seguindo os contos e as estrelas, até finalmente chegar à imensa e intimidadora barreira de espinhos. Ao contrário do que aconteceu com todos os outros antes dele, quando Felipe se aproximou, os espinhos não se fecharam. Pelo contrário, os ramos repletos de rosas se abriram suavemente, como se o reconhecessem, criando um caminho iluminado para ele. A floresta, que por um século protegeu o castelo da ganância e da curiosidade vã, agora abria suas portas para o coração puro que finalmente havia chegado. O príncipe atravessou o corredor de flores e folhas, maravilhado com a beleza e o silêncio daquele lugar. Ele entrou no castelo e viu a cena congelada no tempo. Os guardas adormecidos em seus postos, os criados parados no meio de suas tarefas. Era como caminhar por um sonho. Ele subiu as escadarias, guiado pela mesma força que o levara até ali, e chegou à torre esquecida. Lá, banhada pela luz suave que entrava pela janela, ele viu a princesa Aurora. Ela repousava em paz, tão bela que parecia apenas estar sonhando. Felipe sentiu seu coração acelerar. Era como se a conhecesse a vida inteira. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao seu lado e, com todo o respeito e carinho que sentia, depositou um beijo suave em seus lábios. Naquele instante, a magia do feitiço se quebrou. Uma energia cálida e dourada se espalhou por todo o castelo, como uma onda de vida. A princesa Aurora abriu os olhos lentamente,
como se despertasse de um longo e tranquilo sono. Seu olhar encontrou o do príncipe, e um sorriso brotou em seus lábios. No mesmo momento, todo o reino despertou. O rei se mexeu em seu trono. A rainha continuou seu bordado. Os cozinheiros voltaram a mexer as panelas, e a música recomeçou a tocar. Os risos e as conversas preencheram o ar novamente, como se nada tivesse acontecido. A vida, a alegria e o brilho que sempre habitaram aquele lugar mágico retornaram com força total. E assim, o reino redescobriu uma verdade eterna: que mesmo nas noites mais longas e escuras, o amor e a esperança sempre encontram um caminho para despertar o que parecia perdido para sempre. A maldição foi quebrada, e uma nova era de felicidade começou, provando que os finais felizes não são apenas contos de fadas, mas promessas que o coração sabe cumprir. Obrigado por assistir a esta história mágica. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Até a próxima!